Hi guys, como é que você tá? Hoje é dia de mais um episódio do Comunicar-se e eu trouxe uma pessoa mais que especial para mim, uma pessoa que eu honro muito porque me auxiliou no meu processo de desenvolvimento do meu negócio. E quando eu escolhi ela, eu escolhi porque ela falava de empreendedorismo humanizado. E eu queria mudar um pouco essa coisa do business ser só para venda, esse business que tem que vender muito, esse business que tem que atrair pessoas. Então eu falei, como que eu vou colocar isso na prática? Foi quando eu encontrei, por uma mensagem do universo, um post dela falando sobre o que era o empreendedorismo humanizado. Então hoje eu trago aqui com muita alegria e gratidão a Janaína Sofia. E Jana, como que você tá? Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui agora, ver teu crescimento e observar todo esse movimento de prosperidade e expansão. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo. Ai, que linda! Gente, a Janaína, se você não conhece ainda o Instagram dela, Jana, fala o seu Instagram para todo mundo. O Instagram é Janaína Sofia. Bem fácil, é igual o nome dela. Eu até vou abrir aqui, porque eu já tinha pegado uma frase que está lá no seu Instagram, que eu acho muito legal, que é a sua primeira frase no seu perfil que fala: transforme suas paixões e propósitos em carreira ou negócio próspero. É por isso que eu escolhi ela. Então eu queria que você falasse um pouquinho, antes de eu falar a minha experiência, como que foi na mentoria com você, o que é esse empreender humanizado, de uma forma humana? O que seria isso na sua concepção? Muito boa pergunta. Empreendedorismo humano, ele parte do pressuposto que o negócio ou a sua carreira, ela é uma expansão de quem tu és enquanto ser humano. Então, hoje a forma que a gente constrói carreira ou constrói negócios é muito pro lado de fora. Lá, quando a gente tem 16 anos e a gente vai para o vestibular, a gente escolhe muito por influência externa as nossas escolhas, a nossa carreira em geral, e influência dos pais, ou o que é que vai dar dinheiro, será que tem demanda, será que eu vou ter sucesso, um sucesso projetado para fora, na realização do que é importante para a sociedade. E nos esquecemos de olhar para aquilo que nós temos dentro de nós a oferecer, que são os nossos recursos internos, a nossa própria natureza, aquilo que nós amamos, os nossos talentos, algo que nós fazemos muito bem, as nossas habilidades. Então, nós vivemos uma educação, né, desde lá da Revolução Industrial, que nos ensinou a servir o sistema. Então, a formatura, o nome é formatar. A gente vem de uma era onde existiam empregos e a gente está passando por uma nova era, que é a era digital, que é essa era que nos possibilita viver e experienciar carreira e negócios de uma forma diferente, que é, a gente sai de um modelo de cima para baixo, né, vertical, e a gente passa para um modelo de horizontalidade, ou seja, você consegue hoje, através do universo digital, dividir com o mundo aquilo que tu sabe muito bem. Então, a gente está passando por um momento de transformação na nossa sociedade muito rápida, onde empregos praticamente vão ser inexistentes a cada vez mais, e a gente vai precisar cada vez mais explorar, no sentido melhor da palavra, né? Mas potencializar aquilo que a gente tem de bom a oferecer e transformar os nossos talentos, paixões e propósito, ou seja, aquilo que está dentro de nós, externalizar através de uma carreira ou de um negócio. Então, transformar paixões e propósito é olhar para dentro daquilo que tu tem e trazer através de um plano, né, estratégico para o mundo de fora, para servir as outras pessoas. E assim o mundo fica mais realizado, porque quando a gente faz isso e a gente vive de acordo com a nossa própria natureza, que é viver de acordo, em alinhamento com os teus valores, potenciais, paixões e propósito, tu tem uma vida muito mais realizada e muito mais feliz.
E eu posso dizer que sim, é real. Estou aqui. A Jana foi quem prestou essa mentoria para mim quando eu estava começando. E quando eu estava começando, ainda não estava muito claro como eu ia falar para mulheres, o que eu ia falar, como eu ia conseguir falar o que eu gostaria, os conhecimentos que eu queria, que eu estava ali processando ainda. Então, para mim foi muito importante que você não trabalhou apenas a parte do, o que é o empreendedorismo. Isso eu já aprendi quando eu fiz certificado de business na Austrália, sabe? O que eu queria era muito mais profundo. E você nas mentorias sempre trazia a meditação inicial, isso me ajudava muito, porque eu conseguia acalmar meu coração, você me acalmava, você falava, não, Graça, vai dar certo, vamos lá, como que você quer, o que você quer, o que tá dentro de você. E você usou muito do autoconhecimento, né? Do meu autoconhecimento. Você foi me estimulando a me autoconhecer para entender melhor. Então eu vi que a mentoria, ela não foi só aquele tempo da mentoria. O que você me ensinou, por você trazer a coisa de uma forma bem prática, bem resumida, bem passo a passo, ficou fácil de entender. Só que eu senti que reverberou depois. Depois que a gente acabou a mentoria, foi quando eu comecei a lembrar, é isso que a Jana falava, da minha natureza. O que eu gosto da minha natureza? Quando eu trago, por exemplo, a natureza para falar de comunicação. Quando eu trago histórias de budismo para contar sobre comunicação. Eu falo, uau, era disso que ela estava falando. Eu comecei a entender, mas demorou um tempo para eu conseguir ver com essa clareza. Porque ainda ali no começo ainda estava embaçado de, meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas você conseguiu me instruir e eu amo muito essa parte de você não apenas estar ali como uma profissional que você é, que tem anos de experiência, que depois eu vou fazer essa pergunta, né? Do quais suas experiências para a gente entender um pouco, mas não apenas isso, mas você usa o seu eu, o seu ser. E você ouve com essa escutativa tão profunda, que às vezes você tá ali, você tá tão profundamente conectada na presença daquele momento comigo, com seus clientes, que para mim isso é o que eu mais lembro de você. É o que eu mais lembro da Jana, essa carinha que você faz de tô aqui, tô te ouvindo. Essa sensação de você respeita o meu ser e o que eu falo, por mais que a gente tenha ideias diferentes, isso é uma sensação muito boa. E que hoje é uma coisa que eu trago até para as pessoas no meu Instagram, nos clientes. Eu falo, gente, olha a importância de você olhar para o outro, de você escutar ativamente em silêncio, de você conseguir estar totalmente presente ali e realmente ouvir aquele ser ali, porque muitas vezes a gente sente que não foi ouvido. E você pode ver que vários conflitos acabam se tornando conflitos pelo fato de não fui ouvido. Quantas vezes a gente sente que não foi ouvido e uma simples palavra do outro de falar, tudo bem, eu te ouvi, eu te entendo. Eu não posso fazer nada por você nesse momento, mas eu te entendo. Só de você falar isso, é assim, você se sente abraçado pelo outro. Então isso é muito legal. O meu negócio foi se transformando aos poucos, eu falo que foi aos poucos. Tá ainda, vai sempre, eu falo que sempre é uma transformação, sempre é uma novidade. E eu lembro de uma coisa que você falava bastante, que era sobre a coragem. Muitas vezes eu trazia a minha insegurança de, mas será que eu consigo fazer isso? Será que eu vou conseguir trazer para um grupo de mulheres a comunicação consciente? Será que eu vou conseguir falar de comunicação consciente? Porque ninguém fala sobre comunicação consciente. Né? É uma mistura, o que eu peguei de comunicação consciente é uma mistura de comunicação não violenta com a comunicação que eu acredito que é do novo ser humano, da nova era, com a comunicação que eu vejo nas pessoas que me inspiram. Então era um mix de sentimentos ali, de informações que eu ainda não sabia como passar. E você sempre me falava, Grace, confia no que você sabe hoje. Você sempre me lembrava da importância da minha própria história. Olha para sua história, olha onde você chegou, olha como isso me motivava muito e isso me trazia essa coragem. Então eu queria saber o que na sua opinião
é coragem? E como que você consegue dar essa coragem para as mulheres que fazem as mentorias com você? Ótima pergunta. Para mim, a coragem, ela é uma ponte. Ela é uma ponte que te cruza que divide o medo do amor. Então, eu acredito que a nossa vida, a gente tem duas escolhas. A gente tem a escolha de viver e reverberar no medo, ou reverberar no amor. E a diferença entre os dois é que o medo, ele te afasta dos teus sonhos, enquanto que o amor, ele te aproxima dos teus sonhos e te aproxima de quem você é em essência. E para que a gente ative a nossa coragem interna, a gente precisa remover os barulhos da mente e as crenças limitantes do nível inconsciente. E a única forma que a gente pode fazer isso é através dessa jornada de autoconhecimento. Porque essa jornada de autoconhecimento, muita gente olha para essa palavra de uma forma mais superficial. Vou descobrir o que eu amo. Mas, na verdade, autoconhecimento é tão profundo que quando tu te conhece de mais a fundo, tu começa a conseguir perceber, inclusive, quais são os padrões de pensamento que estão te limitando. Os padrões não padrões, mas as emoções que estão te drenando, entre outros ladrões energéticos que eu gosto de trazer, que também vão roubando esse espaço. Então, o autoconhecimento, ele é a ferramenta para que você consiga ativar a coragem. Então, compreender o que limita, trabalhar as emoções, porque quando a gente não entende que a gente está reverberando no medo, e eu acredito que a maioria da população do planeta Terra hoje vibra no medo, porque a gente vive nessa Matrix 3D, que nós somos estimuladas o tempo inteiro a vibrar no medo e a desacreditar que somos alguém potente, né? A gente vive numa sociedade que ativa as nossas fraquezas, que ativa que nós não somos o suficientes, porque nessa necessidade de achar que nos falta algo, viramos facilmente personagens do consumo. Eu não sou feliz, eu só vou ser feliz quando eu comprar o meu carro, vou ser feliz quando eu construir a carreira de sucesso. E eu sempre falo aqui, a carreira, a tua felicidade não tá na carreira de sucesso, ela tá no dia a dia, né? Ela tá na nutrição do teu ser todos os dias. Então, é muito interessante a gente entender como nós fazemos parte dessa matrix por notícias negativas, guerra, violência. A mídia traz um grande fator de controle, né? Eu que estudei comunicação social, aprendi isso, né? O quarto poder. Então, a gente é manipulado, né, num certo sentido, para desacreditar na gente, para a gente ficar refém do sistema e consumir cada vez mais. Então, o autoconhecimento, ele é uma porta que também vai nos ajudar a sair dessa matrix, entender como funciona o sistema e poder optar, fazer uma escolha. Eu escolho reverberar no amor e eu escolho ativar a minha coragem, porque eu entendo que eu sou um ser divino e eu não estou aqui para viver, passar necessidades, eu não estou aqui para sofrer, eu não estou aqui para pagar, né, uma prova, alguma coisa assim que muitas religiões defendem. Eu estou aqui para viver o meu melhor, para experienciar os contrastes, porque assim eu entendo que a minha alma se desenvolve. Então, a gente está aqui para tiver essa coragem através do autoconhecimento. E a coragem é uma porta que tu atravessa entre o medo e o amor. Nossa, incrível. Poderia ficar ouvindo por horas assim essa sabedoria. E é muito maravilhoso essa coisa do a gente acordar, talvez despertar, o que muita gente talvez usaria como despertar, para mim foi acordar, porque eu sinto que eu estava num estado de inércia nesse mundo capitalista. Eu consumia quando eu estava triste, porque eu estava triste. Quando eu estava me sentindo sozinha, eu chamava minhas amigas e ia lá, pagava
uma noite no Outback, porque aquilo ali era bom. Eu vejo também o lado positivo disso, mas hoje eu vejo como o consumismo também me consumia lá no Brasil. E quando eu vim pra cá, que eu comecei a ver pessoas tão simples e as pessoas andando na rua descalças e as pessoas trocando de biquíni na praia peladas e tudo bem, as pessoas totalmente abertas a tudo, sabe? Aquela sensação de que é muito bom mudar de cultura. Foi uma sensação de uma... E eu falo que foi uma expansão de consciência pra mim, porque eu comecei a ver o mundo com outros olhos e ver isso que você falou, que a gente é colocado nessa ativação do medo. Tudo é muito para ativar que as pessoas fiquem com medo de que o país está em crise, de que vai acabar tudo, de que não tem mais emprego. Toda vez era um medo, uma aflição que eu tinha no Brasil, que eu era uma pessoa extremamente ansiosa, tomava remédio natural para descansar, tentar dormir, trabalhava em 4 empregos diferentes como fonoaudióloga. E aqui eu via as pessoas trabalhando em um emprego de 9 da manhã às 3 da tarde. E eu falava, gente, o que é isso? Sabe? Foi abrindo aos poucos. Eu falo que para mim foi um acordar mais do que um despertar, porque eu não conseguia ver antes. Então é muito importante trazer também isso que você falou de nós podemos ver com ângulos diferentes e podemos despertar, principalmente para esse mundo maravilhoso que nós temos, igual você falou, no dia a dia. Se você tem, eu sempre falo isso, se você tem um probleminha, se você não faz sua cama de manhã, aí você tem um probleminha, aí o carro quebra, e aí são coisinhas que vão juntando, que se você não tá bem, você vai explodir no final do dia, você vai ficar muito bravo, você vai descontar em outra pessoa, você vai gritar com alguém, você vai se comunicar de uma forma que você vai falar, ai, não deveria, não foi legal, você vai refletir nisso depois. Mas se você vibra no amor, e se você fala, não, eu vou fazer, eu tenho energia, eu consigo, deixa eu fazer minha cama aqui, vou levantar mais cedo, vou tomar um chá com essa consciência de que estou tomando um chá, estou aproveitando o meu dia. Sim, eu tenho que trabalhar? Claro, tenho que trabalhar, tenho que pagar contas, todos temos, mas vai lá, trabalha com amor, reverbera no amor. Quando eu comecei a ver e não julgar, eu vejo hoje as pessoas tendo atitudes e comportamentos e eu apenas observo o fato como ele é. Não julgo, não critico. E aí eu sempre trago para o meu coração essa mensagem de tá tudo bem. Essa pessoa tá precisando de um abraço, às vezes a vida dela tá difícil nesse momento. Eu tento entender o outro, porque assim é mais fácil. A minha vida fica mais fácil. Porque aí eu não venho para casa do trabalho pensando naquele monte de coisa de, ai meu Deus, o que aconteceu hoje, como foi isso, né? Aquela coisa do drama que a gente faz. E muitas vezes vira uma história, uma historinha que nem sempre é real. E quando a gente fala disso, é muito legal ver que a gente consegue fazer isso com a nossa mente, todos nós passamos por essa fase de um dia falar, opa, peraí, o que é isso aqui que tá acontecendo? E começar a acordar e começar a visualizar coisas de uma maneira diferente. Então isso é muito legal, essa perspectiva que você traz, eu amo, e eu acho que a coragem fez muito parte desse processo, no meu trabalho, na minha vida, tem feito diariamente, faz diariamente, eu escolho ter coragem. É uma escolha diária que eu falo, eu vou ter coragem hoje, eu tenho energia hoje, porque é isso que você falou das crenças, muitas vezes a gente repetindo para nós mesmos, repetindo algo, é quando a gente realmente consegue internalizar. Porque se você repete, eu sempre falo, o que você quer falar para o universo, para o mundo? Você quer gerar amor, paz, ou você quer gerar guerra? Escolha as pessoas profissionais que vão auxiliar, como a Jana me ajudou aqui nessa mentoria, que para mim fez total diferença. E até hoje eu me lembro de algumas palavras, e até hoje eu abro alguns arquivos e falo, deixa eu rever o que a Jana falou. É muito importante que a gente tenha auxílio de pessoas que estão no nosso caminho, que a gente sente que reverberam conosco. Porque o valor disso é um valor profundamente
de alegria, não tem preço, assim, não estamos falando de consumir, nós estamos falando dessa experiência de nutrir a alma, de nutrir o coração, sabe? Depois a gente fica com essa paz de espírito, de eu sei que eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento, com que o meu coração estava ressonando naquele momento. Então, eu amo empreendedorismo humanizado. Eu amo, e eu amo o seu trabalho. Queria dizer isso de novo. Muito, muito obrigada, recebo. É muito lindo, né? Eu consegui ouvir tudo isso e perceber, né, que esse projeto que nasceu para mim agora consiga impactar tantas vidas e mulheres conscientes como você, porque eu sempre digo, esse projeto não é meu, esse projeto é divino, esse projeto é nosso. E eu tô aqui tô toda arrepiada. E esse projeto, ele é um projeto para nós, a humanidade, para que a gente consiga expandir a nossa consciência e viver o nosso empreender de uma forma mais saudável, mais humana, mais matriarcal, de mais acolhimento, de mais propósito, e não um empreendedorismo exploratório, um empreendedorismo individualista, um empreendedorismo que quer explorar a natureza, o humano, as pessoas, né? Porque o empreendedorismo, ele nasce desse lugar de um outro nível de consciência do ser humano, numa outra era. E agora a gente passa por essa era de expansão de consciência e, no entanto, o empreendedorismo humanizado, ele vem para nós, para que a gente desperte essa consciência de que o nosso empreender, ele é também o nosso servir, né? O servir de eu estou aqui por uma razão maior e eu sirvo o mundo, o universo, os outros com aquilo que eu recebi de Deus e da minha divindade, né? Cada um de nós aqui recebeu talentos dos ancestrais, recebeu recursos, e nós não estamos aqui em vão. Eu vejo o mundo como se a gente fosse pecinhas de um grande quebra-cabeça. Então, cada um precisa do outro, cada um tem um conhecimento, um talento, algo que faz muito bem específico. Eu preciso do que tu tem, tu precisa do que eu tenho. E assim a gente vai se completando. É como se cada ser humano conseguisse fazer um download, né, de um pouco de informação do que vem lá do céu e a gente traz para a Terra. E cada um unificado com o outro se forma o todo. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito que todos são importantes, eu acredito que todos têm talentos e potenciais, e eu acredito que a maioria está numa condição de inconsciência do potencial, porque é assim que a gente foi educado e é assim que a gente foi treinado para olhar pela ótica da falta, e não para contemplar aquilo que já temos dentro da gente. Então, se eu trouxer aqui um quebra-cabeça de 99 peças e perguntar para 1000 pessoas para onde elas olhariam, as 1000 pessoas olhariam para a peça que falta. Mas a gente esquece de olhar para as 99 peças que estão no tabuleiro e se parabenizar pelas 99 peças que estão no tabuleiro. É importante sim a gente enxergar que ainda falta uma peça no tabuleiro para que a gente possa continuar crescendo e evoluindo, mas a gente precisa olhar para a peça do tabuleiro com amor e com gentileza, e não com o olhar da autocrítica, essa voz interna que te aponta, que te critica e que te diz que não é suficiente. Porque há bem pouco tempo atrás, na nossa educação, principalmente católica, na época dos meus avós, existia palmatória. As crianças apanhavam com a régua, elas precisavam ficar ajoelhadas no milho. Então a gente vem de uma educação que pune se faz errado, a gente vem de uma educação que critica, que aponta, que machuca, e tudo isso não só apenas a gente carrega dos nossos ancestrais pela própria epigenética, que a gente entende que a gente herda a vibração nas nossas células do sofrimento que os nossos antepassados tiveram. Então, todo esse padrão de autopunição pelo erro faz parte
do nosso relacionamento interpessoal. E isso é um grande triunfo, porque quando eu entendo que eu tenho um grande crítico dentro de mim que me machuca e que aponta pelas minhas falhas, fica muito difícil eu fazer um olhar interno. Porque toda vez que eu olho para dentro, eu encontro o crítico que aponta, que pune e que julga. E aí, eu não consigo me desenvolver, porque é dolorido olhar para isso. Quando eu entendo que eu não sou esse crítico, que eu também sou o amor, e que eu também tenho fortalezas, mas também tenho fraquezas, porque afinal de contas eu sou humana e não sou perfeita, eu consigo acolher ao invés de punir. E quando a gente começa a modificar o nosso relacionamento interpessoal, os nossos relacionamentos externos, eles começam a melhorar. Porque eu só xingo o outro quando eu tô estressada, porque eu venho xingando diariamente, só que eu não percebo. E eu sempre falo, você sabia? Eu pergunto para as minhas mentoradas, para as pessoas que eu faço sessões, né? Às vezes um encontro estratégico. Você sabe observar e sentir qual é a voz interna que tem dentro de você? Que tonalidade essa voz vem conversando? Ela tá falando de forma amorosa ou ela tá falando de uma forma braba, gritando? E a maioria das pessoas, por incrível que pareça, não consegue nem perceber que tem essa voz interna. E é por isso que o autoconhecimento, ele é a chave de tudo. Porque o autoconhecimento te permite fazer um distanciamento dessa voz, entender que você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções, que tu podes distanciar e observar. E aí, quando tu observa, fica mais fácil de mudar, de reprogramar e de trazer uma transformação. E através dessa transformação interna, então, a gente consegue melhorar todos os nossos relacionamentos interpessoais e também a nossa qualidade de vida. E isso é uma coisa maravilhosa, porque é a primeira sessão que eu faço com qualquer cliente. É como se fosse a sua sessão estratégica para você conhecer a pessoa. A minha primeira sessão é: eu quero que você observe qual é a frase que você mais fala para você diariamente. E aí a pessoa vê que muitas vezes é uma frase negativa, de culpa, de crítica. Então, como a primeira coisa que eu faço é, a gente vai reformular essa frase para você se dar calma, para você se dar amor, principalmente nos momentos que aconteceu alguma coisa que você fala: ixi, fiz alguma coisa errada, ixi, falhei, ixi, quebrou, ixi, bati. Como que você vai reagir? E é um treino, porque o cérebro, ele precisa de rotina para criar hábitos. Então, o cérebro é um músculo, assim como qualquer outro músculo. Se você treina esse músculo todos os dias, vai ser melhor do que se você treina 3 vezes na semana. Então, eu sempre falo isso com os clientes. E eles falam: mas como que eu vou lembrar? Coloca no seu telefone um alarme ou na agenda. Eu gosto de utilizar a agenda, porque a agenda me manda uma notificação a cada 3 horas para me lembrar aquela frase que eu quero falar para mim. Então, a comunicação interna é a mais importante de todas. As minhas primeiras sessões é para mostrar para o cliente que, se você não acredita no seu potencial dentro, você não vai ser confiante na hora de falar fora. Se você não consegue ver que você não é os seus pensamentos, você é parte de um todo e você consegue, como uma águia, e tá vendo toda aquela situação ali de uma forma ampla, de cima, de longe. Aonde você vê, mas você consegue se comunicar e falar: opa, eu tô aqui, eu tô te vendo, ó, pensamento. Pensamentos ruins vêm na cabeça de todos nós. Coisas, frases, crenças, limitações vão vir, mas o que você faz com elas é que muda. Que é você conversar, você se comunicar e falar: olha, não gostei desse pensamento, não. Eu falo eu mesmo para os meus pensamentos: ó, não tá legal esse, hein? Pula, próximo. Esse não. Então eu escolho. O meu marido, ele fala: gente, como que você controla a sua mente assim? E na verdade não é um controle da mente, é um controle da comunicação interna. Porque eu sei que se eu cuidar bem dessa comunicação interna, qualquer coisa que acontecer no meu dia, eu vou estar calma. Eu vou ver com clareza.
eu vou conseguir reagir de uma forma mais consciente, que era uma coisa que eu via que eu não tinha antes, e que para mim foram anos de aprendizado. Eu acho que tem 5 anos que eu estudo sobre isso. Isso de falar, se motivar, se dar força, é o mais importante, porque se a gente for pensar em como as coisas acontecem, daqui a pouco não temos mais nossos pais, não temos mais os avós, não temos mais a nossa família, porque as pessoas nessa terra, todos nós sabemos dessa verdade. Todos vamos um dia. Então você precisa de você mais do que você precisa de qualquer outro. E eu comecei a entender isso depois de um tempo, e eu acho que foi assim muito importante. Todas as pessoas que foram passando na minha vida foram trazendo aprendizados. É muito importante a gente aprender com o dia a dia, aprender com coisas que acontecem, momentos. O que eu tenho que ver aqui que eu não tô conseguindo? Me mostra o universo. O que eu não tô tendo clareza para conseguir ver isso aqui? Me mostra. Eu quero ver. Pede para ver. E as perguntas são as que trazem as respostas. O problema é que muitas vezes a gente tem crenças limitantes que não nos permitem fazer perguntas. Porque se tu aprender a fazer as perguntas certas, o universo me mostra o que eu preciso aprender. O universo, Deus, me mostra com quem eu preciso conectar para chegar onde eu quero. O universo me mostra como eu preciso vibrar para alcançar o que eu quero. O universo me mostra como eu preciso me sentir para alcançar o que eu quero. Então isso, né, a gente chama de perguntas quânticas, que são perguntas que vão cocriar alternativas, sair das barreiras do eu não posso, não é possível, eu não sou merecedora, são as crenças limitantes. E quando a gente faz essas perguntas, a gente expande, a gente vai além das limitações. E quando tu fala que nós precisamos estar ali para nós, porque um dia as pessoas que a gente mais ama não vão estar conosco, realmente a mais pura verdade, essa relação com a gente mesmo, de se encontrar um ponto, né, de fortaleza interno, um centro de segurança e de acolhimento interno, independente do que esteja acontecendo no mundo, independente da violência externa, independente da guerra. Qual é o lugar e o espaço de refúgio que eu vou quando tá tudo caótico para dentro de mim? Porque eu já criei um ambiente interno onde eu fui ao longo do tempo removendo as toxicidades e trazendo esse espaço de amorosidade, de acolhimento, onde eu me sinto segura para expressar quem eu sou e ser quem eu sou, porque eu preparei esse espaço interno, removendo essa violência da comunicação que a gente tem conosco mesmo. E eu sempre falo para todas as minhas mentoradas, eu não vou te preparar para o sucesso, eu vou te preparar para tu levantar quando tu fracassar, para tu te juntar quando tu cair em pedaços, porque é isso que vai te trazer o sucesso. O sucesso pelo sucesso, ele é vazio no sentido da palavra. O que é sucesso ao olhar dos outros? Muitas vezes tu pode ter sucesso e tá quebrada por dentro. Então, o sucesso interno, ele vem muito mais ao encontro também da realização, da prosperidade, daquilo que eu sinto no meu coração, independente do que o mundo acha que é sucesso. Se esse estado interno ele é mais importante do que o estado externo. E o sucesso ele vem muito mais ao encontro de quando tá tudo caótico, como é que eu me levanto? Onde que eu encontro essas ferramentas para ancorar o meu centro de paz, de tranquilidade, de centramento, de proteção e um espaço que eu permita dentro de mim expressar a minha alma através do meu coração e da minha fala. Encontrar um espaço para ser eu,
Eu acho que nós vivemos numa sociedade onde somos prisioneiros da nossa alma, prisioneiros da nossa essência. E a nossa prisão, ela é a nossa mente. A nossa mente com pensamentos que nos aprisionam dos nossos sonhos, nos aprisionam dos nossos desejos, nos aprisionam de ser quem a gente é, porque desde sempre a gente foi colocada numa caixa. Você tem que ser assim, pensar assim, agir assim. Menina bonita precisa sentar assim, senão não ganha presente. Vivemos uma sociedade cheia de condições, de regras, de condutas, com pouco espaço para ser, com muito espaço para o fazer, com pouco espaço para ser. E eu sempre trago que o ser, ele é o feminino, e o fazer, ele é a energia masculina. E aqui, quando eu trago feminino e masculino, não tem absolutamente nada a ver com o sexo, homem e mulher. Mas a energia do ser é a energia feminina, do sentir. A energia do fazer, da ação, é a energia masculina. E a gente vive numa sociedade onde apenas o fazer importa, onde apenas os resultados importam, onde apenas ter sucesso, chegar no topo da montanha importa, mas o percurso não importa. A caminhada não importa. Ah, vou passar por cima de ti mesma, não vai comer, não vai se nutrir, não vai tomar vitamina D, pegar sol, não vai fazer atividade física. Se você está indo por esse caminho na sua vida, em algum momento vai dar ruim. E é importante também aqui clarificar que a gente acha que a espiritualidade muitas vezes é a meditação, que é uma prática espiritual, ou a gente, às vezes, pessoas mais alternativas que, vou tomar um chá de ayahuasca porque eu vou me aproximar da espiritualidade. E a gente acaba acreditando que a espiritualidade é algo que está fora. Eu preciso ser espiritual, eu preciso fazer um curso de espiritualidade. Escuto muito isso. Onde é que tu aprendeu a espiritualidade que eu preciso ler? A espiritualidade não é intelectual. A espiritualidade não está fora. A espiritualidade não está aqui. A espiritualidade também está na relação que eu tenho com o meu corpo físico. Porque se eu não cuido do meu corpo físico, se eu não tomo água, se eu não nutro o meu corpo com minerais e com vitaminas, se eu não faço atividade física, o meu corpo vai entrar em estresse, e o estresse é o principal agente que impede você de se tornar e de conectar com a espiritualidade. Um corpo estressado, com uma mente acelerada, com medo, que o medo traz estresse, o medo, a falta de nutrição, né, todo esse cenário, desconecta você da sua própria espiritualidade. Então, se nós queremos ser espiritual, a gente precisa de uma coisa básica que se chama nutrição. E nutrição em todos os aspectos. Nutrir o corpo físico, nutrir o corpo mental, daquilo que eu me alimento, porque nós não nos alimentamos apenas de nutrição, de alimentos. Nós nos alimentamos também de emoções, de informações, de notícias. Então, como é que a gente vem alimentando esse corpo físico, mental, emocional e espiritual? Então, a espiritualidade, ela é todos os dias. Quando você tem uma consciência de que o seu corpo físico, ele é um veículo de condução da tua alma e do teu espírito, para que tu exerça o teu propósito e missão nesse curto período que você vai estar aqui no planeta Terra. Se o seu veículo terreno, que é o seu corpo, estiver desgovernado, não estiver saudável, não estiver alimentado, fica quase impossível seguir o propósito. Porque você não tem força, não tem energia, está drenada, está exausta. E a gente vive numa cultura da exaustão, numa cultura do burnout, numa cultura de trabalhar por resultados sem cuidar do ser. Então aqui o chamado do empreendedorismo humanizado é um chamado de precisamos cuidar do nosso ser e nos alimentarmos, porque não tem como a gente só pensar em produção. Não é sustentável para a humanidade e nem para o planeta. E um dos motivos pelo qual hoje
a gente está vivendo todas essas catástrofes que a gente está vendo na natureza, de aquecimento global, de destruição do planeta, é exatamente porque a energia está no fazer, no ter e não no ser. Se a gente estivesse hoje tendo consciência de que a gente não está aqui para explorar nem nossos recursos, nem os recursos da natureza, mas a gente está aqui para contribuir, para somar, o mundo estaria em total diferente realidade. Nossa, muito importante. Foi engraçado quando você começou a falar sobre isso. Faz muito sentido para mim, Jana, faz muito sentido. Eu vejo, entendo, é muito bom ouvir isso, e principalmente a parte do feminino e masculino. Para mim foi um desafio eu conseguir ver que o masculino e o feminino tinham que estar equilibrados em mim. Porque eu sempre fui criada no fazer, faça. A minha avó é assim, a minha mãe é assim. A minha família vem de uma família de vamos fazer ação. Então, é muito importante falar dessa questão do ser do feminino, do sentir do feminino. Isso é muito poderoso. O feminino é que vai te dar a força, é que vai te dar a ideia, é que vai te dar o amor para você depois fazer um projeto, por exemplo. Para você conseguir colocar ele em ação, você precisa primeiro passar por esse feminino, ouvir o que você sente, da onde vem, por que você vai fazer, da onde veio da história, da onde veio essa mensagem para você. Isso é muito do feminino. E é importante, então, eu ia te fazer uma pergunta do feminino, muito interessante, você já falou um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que quem está ouvindo pode equilibrar o feminino e o masculino. Porque todos nós temos os dois. Como equilibrar? É muito importante a gente falar do equilíbrio da energia feminina e masculina, mas antes de explicar isso, do porquê da importância desse equilíbrio entre masculino e feminino. Porque não existe prosperidade sem equilíbrio. E quando eu trabalho apenas no fazer e eu não trabalho o ser, logo a minha vida não vai ter como ter prosperidade, porque logo mais possíveis doenças vão se manifestar, porque eu não nutri a minha natureza. Imagina que tu pega uma planta e que tu não nutre ela, que tu deixa ela na sombra. Quanto tempo tu acha que essa planta vai durar? Ela vai começar a descascar, ela vai começar a murchar e possivelmente ela vai ficar seca até que ela vai morrer. E nós não somos diferentes de uma planta, porque nós somos a própria natureza. Então, da mesma forma que a planta precisa de sol, nós precisamos de sol, de minerais, de vitaminas, de movimento. Então, a importância de equilibrar o masculino e o feminino é para que a gente consiga ter saúde e estrutura, porque ninguém cresce ou prospera sem estrutura. A estrutura, ela só existe através da nutrição. Nosso corpo físico, ele só é estruturado porque um dia a gente nutriu ele. Então, essa estrutura, ela é fundamental para que a gente consiga ter prosperidade. E para que a gente cresça, essa estrutura precisa de movimento, que é o que vem aí o elemento da comunicação, que é o elemento ar. Então, eu tenho a clareza, e aí entra o meu método da alquimia, que é a clareza de quem você é, onde você quer chegar, que é o elemento fogo. A estrutura, eu estruturo isso numa ideia, que daí é o elemento feminino. Aí eu comunico isso para o mundo, porque depois que eu já sei quem eu sou, aonde eu quero chegar, eu estruturo e comunico. Então, a comunicação, ela dá um movimento para o crescimento, né? O elemento que vai fazer a minha mensagem chegar num maior número de pessoas. Mas depois que eu tenho a clareza de quem eu sou e depois que eu crio mais para que isso aconteça. Mas se eu coloco a comunicação, o movimento sem a estrutura, se você quiser crescer hoje o seu negócio sem estrutura e você quiser começar a expandir, e imagina que você faz um vídeo que viraliza e aí você não tem estrutura, tu quebra. E quebra emocionalmente, e quebra fisicamente, porque para tu crescer o teu negócio, precisa ter estrutura tua, enquanto humana. Como é que tu vai gerenciar uma equipe de 100 pessoas? Como é que tu vai ter 1000 mentoradas? Se tu não tiver com o teu corpo físico saudável. Então é muito importante que
equilibrar o fazer e o ser são elementos fundamentais para que a gente consiga prosperar, crescer e se desenvolver. E para que a gente consiga equilibrar, vem através do autoconhecimento e da autoconsciência. Eu preciso conhecer, me conhecer, entender qual é a polaridade que está mais ativada. E possivelmente, se você está aqui ouvindo esse podcast hoje, e se você é mulher ou homem, não tem problema. Possivelmente, a polaridade mais ativada em você é a polaridade masculina. Porque a gente vem sendo governada, né, no patriarcado, que é essa cultura onde valores masculinos prevalecem nos femininos. Então, todos nós, na nossa sociedade, estamos na polaridade masculina, homem e mulher, na polaridade do fazer, onde emoções são suprimidas porque não é seguro estar ali. E então a gente vai para o mental e vai para o fazer. A gente quer soluções rápidas, a gente quer mágica prontas. Ninguém quer fazer o trabalho interno, ninguém quer fazer o que tem que ser feito. A gente quer talhar caminhos pelo imediatismo, chegar no topo da montanha rápido, quer ser feliz de forma instantânea. Os relacionamentos são instantâneos, tá tudo virando fast food. Então, o que eu gostaria de dizer é: esse conhecimento não é um conhecimento que você vai ter da noite para o dia, por mais que eu explique aqui o que seja. É uma jornada. É uma jornada. Existe muito mais coisas. Existem outros mundos que a gente precisa explorar para que a gente possa crescer e se desenvolver aqui. E eu, por mais que eu tenha esse conhecimento, eu ainda estou navegando no meu oceano interno e descobrindo cada vez mais coisas. Porque o autoconhecimento não é algo que tu escolhe fazer, que tu faz um cursinho e tu te autoconheceu. Autoconhecimento é para sempre. E, enquanto humanos, a gente está o tempo inteiro mudando. E quem você é hoje não vai ser a mesma pessoa que tu foi ontem e não vai ser a mesma pessoa que você for amanhã. Então, é importante a gente também entender que o autoconhecimento, ele é cíclico. Porque nós somos cíclicas. E a cada fase da nossa vida, a gente vai precisando conhecer quem a gente está se tornando. Ele não é linear. E o pensamento linear, ele é o pensamento masculino. Início, meio e fim. Eu faço isso e chego no topo da montanha. Eu quero o prazer imediato. Eu não quero as preliminares. Né? É muito um pensamento masculino. Então, como que eu trago o prazer na jornada, não só na chegada? Então, só de ter essa consciência, né? Se você está escutando aqui esse podcast, só de ter essa consciência já vai fazer muita diferença. Mas, se a gente quiser realmente fazer a diferença na nossa vida, nós precisamos ir além dos cursos, ir além dos livros, que é o que alimenta o intelecto, e ir para o sentir e para a auto-observação. Então, a auto-observação e práticas meditativas são uma forma da gente se auto-observar sem julgar, para que a gente comece a se observar no nosso dia a dia qual é a polaridade que está predominando. E aí sim conseguir equilibrar. E o equilíbrio vem dessa consciência. O mundo, hoje, precisa da energia feminina. O planeta clama pela energia feminina. As árvores, os peixes, os oceanos. O autocuidado, não apenas de nós enquanto natureza, mas da nossa natureza ao nosso redor. Então, é isso que eu poderia responder. Não sei se consegui responder. Eu acho que essa é uma chave. Entender que somos cíclicas e que mudamos e que cada dia parece que a gente aprende algo novo sobre nós e a gente observa algo novo que a gente fez. E a autoobservação, para mim essa é a palavra. Quando você começa a ter essa autoobservação, além de você conseguir esse equilíbrio, você começa a ficar mais empático. Então eu gosto muito de trazer sobre empatia, e a empatia vem daí, dessa autoobservação. Jana, eu queria que você contasse um pouco como foi sua carreira, sua profissão, o que você fazia no Brasil, quando que você decidiu vir para a Austrália. Conta um pouquinho desse processo, como que foi para você. Bom, quando eu tinha 30 anos no Brasil, eu trabalhava com treinamentos corporativos no Senac, vendendo treinamentos de liderança, atendimento ao cliente, planejamento estratégico. Eu amava o meu trabalho porque já estava vinculado
a educação. Eu já tinha atingido aos 30 anos muitas coisas. Uma casa, um gato, um cachorro. Tinha um relacionamento já há 8 anos. E tinha algo dentro de mim que estava me faltando. Eu não sabia exatamente o que era. E aí eu fui buscar por essas respostas, esse vazio interno que eu sentia. E fiz um curso de coaching para poder descobrir os meus sonhos. Naquela época eu já tinha me formado em comunicação, já tinha feito um MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, já tinha feito muitas coisas, já tinha conquistado muitas coisas. Mas me faltava algo interno. Parecia que eu estava seguindo o script da felicidade. Se forma, casa, e é isso aí tua vida. E aí quando eu fui para esse treinamento para descobrir os meus sonhos e para realizar os meus sonhos, eu me dei conta que eu não tinha sonhos. Eu não tinha mais sonhos. Ou eu estava vivendo os sonhos das outras pessoas. Desesperada, fui para a beira da praia, pedi para o universo me mostrar quais eram os sonhos. E eu estava num treinamento em Ilhabela, numa imersão de 10 dias para fazer esse treinamento. E quando eu olhei para o mar, que eu fui meditar para pedir para o universo me mostrar quais eram os meus sonhos, eu descobri que eu queria morar num lugar com uma praia. E eu descobri que eu queria fazer um intercâmbio. E eu descobri que eu queria ajudar mulheres a se realizarem. E ali, naquele estado de consciência, eu também aprendi uma estrutura no treinamento para realizar os sonhos. Porque naquela época eu me achava muito, muito velha. E eu me separei, dei o gato e o cachorro para minha mãe e vim para a Austrália para viver o meu sonho de intercâmbio. E hoje, né, 14 anos depois desse dia que eu manifestei morar perto da praia, eu tô aqui falando com vocês a 1 quadra da praia, onde eu moro, aqui em Gold Coast. Então a minha trajetória, ela foi diferente, mas assim, lá nos 30 anos eu tive o privilégio de cruzar com uma pessoa, um cliente, que disse para mim que a chave da prosperidade e da felicidade estava no autoconhecimento. E que se tu não te conhecesse, não teria como tu te fazer feliz. E nem evitar aquilo que te trazia frustração. E desde os 27 anos, quando eu ouvi essa frase, eu mergulhei numa jornada de autoconhecimento e de autodesenvolvimento. E hoje, aos 44 anos, eu vivo autoconhecimento e autodesenvolvimento diariamente. Então, essa é a minha jornada, essa é a minha história. Ai, que lindo. Nossa, que lindo. Eu sabia das suas profissões no Brasil, mas eu ainda não sabia de toda a parte de como foi essa mudança. Nossa, foi muito lindo. Muito Exato, lindo. e eu cheguei Parabéns. aqui com zero, com $2.000 no bolso, sem amigos. Igual eu. E no início eu passei por muito sofrimento. Às vezes as pessoas olham, olha só tudo que ela já alcançou, ela conquistou a residência dela, ela conquistou o apartamento dela, ela tem a empresa dela, mas ninguém sabe da dor. E quando eu não estava consciente, onde eu acreditava nos meus pensamentos limitantes, eu acreditava que eu não era o suficiente, eu acreditava que eu não era merecedora, eu acreditava que não era possível mudar a minha realidade. Eu já vivi momentos de sombra, de desesperança. E aos 39 anos, quando eu conquistei a minha residência, e aí, até um capítulo interessante aqui, que pode ser muito válido para quem está ouvindo, quando eu fiz esse treinamento de programação da linguística, um outro, que é programar os neurônios através da linguagem, que é tudo sobre o mental, como se a mente fosse a salvadora de todos os teus problemas. Mindset é tudo. E mindset não é tudo, ele é só um elemento. E eles diziam: atinja um objetivo e se faça feliz. E eles mostravam uma fórmula do segredo da felicidade por A mais B, que os dias mais felizes da tua vida foram os dias que você atingiu um objetivo. No entanto, eu aprendi isso e usei isso na prática, porque eu realmente vi que isso era verdade. O dia mais feliz foi o dia que eu me formei, o dia mais feliz foi o dia que eu conquistei tal coisa. E eu segui isso. Eu cheguei aqui na Austrália com essa mentalidade. Vou atingir objetivos e vou ser feliz.
E é por isso que eu falo tanto que a felicidade não está no topo da montanha, ela está na jornada. Porque eu realmente, durante os 4 anos que eu conquistei o meu sponsor de trabalho, eu esqueci do meu elemento terra, eu esqueci da minha estrutura. Eu foquei só em atingir um objetivo. E aos 39 anos do segundo tempo, eu estava com o maior burnout na minha vida. Atingi o objetivo e agora? Minha vida acabou. Depressão, choro, desespero. E eu passei por um processo que chama Dark Night of the Soul. Não sei se tu já ouviu falar nisso, mas é um momento de muita, profunda transformação da alma. Que eu fui pra pedra, realmente, literalmente, meditar para buscar respostas. E no processo de meditação, quando eu abri os olhos, e antes disso eu estava me sentindo isolada, perdida, sozinha, sem fazer parte. E naquele processo de meditação, quando eu abri os olhos e eu olhei para a natureza, eu olhei para as plantas, para os peixes, para as árvores, para os pássaros, e eu pensei, meu Deus, eu faço parte de tudo isso. Eu pertenço a tudo isso. Eu não tô sozinha. Eu tenho um porquê de existir. Eu sou importante. Foi um momento de consciência que deu a virada. E desde esse momento eu comecei a receber downloads, insights de tudo que eu tinha que fazer. Não apenas para transformar a minha vida, mas para ajudar a transformar a vida dos outros. E essa é uma história, assim, que eu me emociono, por isso que eu falo que, sim, é um processo divino, é um projeto divino, porque veio de um lugar bem elevado, mas que resultou de dor e que eu consegui transformar essa dor em cura. Uau, uau. Aplausos. Parabéns, que coisa mais linda. Uau, muito forte. E muito obrigada por compartilhar a sua história. Obrigada. Nossa, muito legal. Pode ser que muitas pessoas agora, nesse momento, estejam totalmente perdidas, né? Eu, aos 39, estava totalmente perdida. E às vezes a pessoa com 30 acha que ela tá perdida, que a vida dela acabou. Às vezes ela tá com 18 anos, e agora eu vou ajudar o meu sobrinho que tá com 18 anos e não sabe o que fazer. E acha que a vida acabou. Então, não tem idade para se autodescobrir. Não, a gente vai se autodescobrir várias vezes durante todos esses anos que a gente passar na Terra. Eu falo que 100 anos é muito tempo, a gente vai se autodescobrir várias coisas e vários talentos diferentes e vários momentos diferentes. E é isso, nossa, muito legal. Então eu queria te agradecer muito, Jana, por ter participado do podcast. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa a dizer, qual a mensagem que você deixa aqui para nós, e queria ser muito grata e honrar o seu trabalho. Gratidão do fundo do meu coração pelo trabalho que você faz e pelas palavras que você expressa no mundo. Recebo e sou muito grata também pela essa oportunidade. Eu amei estar aqui contigo. Também sou muito admiradora do teu trabalho e muito, muito feliz da gente ter se encontrado, de estar conseguindo trazer toda essa mensagem maravilhosa para as tuas mentoradas. E eu tenho certeza também que tu vai fazer um trabalho lindo, maravilhoso. Aliás, já está fazendo. E é isso aí, a gente tá juntas. E eu quero deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão ouvindo aqui, que tudo que elas estão buscando do lado de fora, na verdade, já está dentro. O grande tesouro está dentro de você, está dentro do coração. Então, o caminho, ele é sempre interno. E o crescimento externo, ele é um reflexo do teu crescimento interno. Então, ao invés de talvez você ficar ansiosa ou ansioso por melhores resultados na sua vida, talvez você possa focar na performance, no treino, em ficar melhor todos os dias e trazer esse amor, né, na tua jornada. Porque o amor na tua jornada é que vai fazer com que tu chegue no topo da montanha todos os dias. Muito obrigada pela mensagem, Jana. Muito obrigada a todos vocês que ouviram. Se você gostou, por favor, segue a Jana. Vai agora no Instagram, pausa aqui, vai lá no Instagram, segue ela, veja o trabalho dela. E também
por favor, me dá uma estrelinha no meu podcast, porque o podcast é novo e eu estou precisando de estrelinhas. Então, coloca uma estrelinha se você gostou, compartilha com as pessoas que você acha que faz sentido também, porque muitas pessoas estão precisando ouvir essa mensagem. E gratidão por estar aqui até o fim. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Muito, muito obrigada, Grazi.